Bom dia, alunos. Eu vou dar uma geral agora sobre funções orgânicas, que são o conteúdo que nós estamos estudando, e finaliza agora, esse final desse bimestre e o final do semestre, né? E a gente tem pouco tempo, vamos então fazer um resumão geral. Primeira função orgânica que nós estudamos foram os hidrocarbonetos, né? Qual era a característica dos hidrocarbonetos? Que tem somente carbono e hidrogênio, certo? Então, nós estudamos lá no começo os alcanos, os alcenos, os alcinos. Vocês lembram disso? Alcanos só fazem ligações simples. Alcenos é quando aparece uma dupla. E alcinos quando aparece tripla, né? Nós estudamos, vou dar só um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3. 3 carbonos. Então, tem que saber a tabelinha, né? Um carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop. Completar os hidrogênios, cada carbono tem 4 ligações. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse daqui, então, prop é propano, propano. E a terminação do hidrocarboneto é o O. Todos os compostos terminam com O. Propano, butano, metano, né? Decano e assim por diante. Depois nós vimos os hidrocarbonetos ramificados. Os ramificados é quando tem, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando tem uma cadeia principal, seus hidrogênios, ó. E tem penduradinho, que a gente chama de radical, certo? Eu enumero a cadeia, 1, 2, 3, 4, falo em qual carbono tá essa ramificação. Falo, no carbono 2, tem um radical com um carbono só, segue a mesma regra, só que termina com il. 2, metil, 1, 2, 3, 4. Et, met, et, prop, but, butano. Termina com o também, certo? Diferença é que eu tenho que falar em qual carbono está o radical. Depois, nós estudamos os álcoois. A característica, qual é a característica dos álcoois? Aparece o OH, que é a hidroxila. O OH se chama hidroxila, tá bem? Vou dar direto um exemplo. 1, 2, 3, 4. É a mesma estrutura, só que no lugar do radical tem o OH. Nesse caso, vou completar os hidrogênios, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, mais 1, 4. Mesma coisa, 1, 2, 3, 4. No carbono 2, tá meu radical OH, só que não preciso escrever hidroxila, não escrevo nada. Eu já ponho butanol. O O, gente, faz o O bem feitinho, porque depois tem o AL, que é diferente, né? O AL já tá me dizendo que é um álcool, que tem OH no carbono 2, tudo bem? Se ele tivesse na extremidade, também tem que escrever. H3, H2, H2, H2. 1, butanol. Olha o ol. Então, ol é a terminação de todos os compostos álcoois, tudo bem? Depois eu citei agora, na última de maio, os fenóis, né? Dos fenóis a gente não vai estudar muito, só vou mostrar. Que é quando eu tenho um anel benzênico, que são 6 carbonos, com uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e um OH. Lá na apostila de vocês está para cima, não faz diferença nenhuma. Onde ele está sempre vai ser o carbono 1, tá? Esse composto é chamado fenol ou hidroxibenzeno, porque é no anel benzênico, tá bem? Não vou falar muito dele não, porque a gente não vai estudar muito a fundo os fenóis, tudo bem? Em seguida, estudamos. Eu vou colocar junto 4 aldeídos e cetonas. Os aldeídos e cetonas, a gente estuda junto, porque nos dois aparece o grupo dupla O, que a gente chama de carbonila, certo? Qual a diferença de aldeídos e cetonas? Os aldeídos
Nos aldeídos, a carbonila aparece o dupla O na extremidade da cadeia. Na extremidade da cadeia. Vamos usar com 4 também. 3, 4, dupla O e um H aqui para completar, ó. 1, 2, 3, 4. Pode ser para cima, para baixo, mas normalmente aparece assim, tá? Completa os hidrogênios igual ao normal. Como será o nome desse aldeído? Aldeído vai terminar com al. Ele é o butanal. Al é a terminação. Por isso eu falei, quando for álcool, faz um O bem bonitinho, porque tem gente que faz o A assim e o O assim. Também. Então, não pode. Tem que ser o O assim, o A assim. Certo? Butanal. Não. Terminação ao. Bem? Pode ser nessa extremidade da cadeia ou na outra. Tanto faz. E acetonas, a carbonila, ela aparece, o dupla O aparece no meio da cadeia. No meio da cadeia. Essa é de grande diferença, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Não posso pôr nas duas extremidades, num dos 2 carbonos do meio. Vamos completar. Aqui já tem 4, 2 e 3. Como que vai ser o nome? 4 carbonos, butanona. Terminação ona. Essa é a terminação. Butanona, pentanona, certo? Assim por diante. Octanona, decanona, 10. Quando a cadeia é muito grande, tem que falar. Aqui sempre pode ser no 1? Não. Vai ser no 2. Se eu colocasse aqui, seria de lá pra cá, vai ser no 2 também. Mas se eu fizer uma cadeia bem grande, ó. Colocar o dupla O aqui no meião. Certo? H3, H2, H2, aqui já tem 4, H2, H3. 1, 2, 3, 4. Vamos começar de lá. 1, 2, 3. Tem que começar daqui, que é número menor. 5, 6, tá? Aí eu falo em qual carbono está. Tá no carbono 3, quem? O dupla O. 6 é hexa, né? Hexanona. Tudo bem? Muito fácil, né? Se quiserem que dê mais alguns exemplos, depois a gente pode ver. Então, para concluir, para ficar bem fácil, eu mandei para vocês agora, vou mandar agora nessa de junho, uma tabela. A tabela assim, que tem a função, tá? Vou fazer resumido aqui, ó. Tem a função, tem a característica. Vou dar alguns exemplos, vou fazer vários exemplos aqui. O nome e qual que fica sendo a terminação de cada uma das funções, bem? Então, a tabela, né? Então, a primeira que nós aprendemos foram os hidrocarbonetos. Qual a característica? Só tem carbono e hidrogênio. Não tem oxigênio, não tem nada. Exemplo, colocar qualquer um. Quem é esse daqui? Prop. Propano. Termina com O. Essa é a terminação, tá? É um simples aqui que a gente já estudou. Os álcoois. Álcool. Qual a característica? Tem OH. Tem hidroxila OH. Exemplo. 1, 2, 3, OH aqui, ó. 3 carbonos. O OH está no carbono 2. Tem que falar que ele poderia estar no 1, né? Então, no carbono 2, então, de novo, prop. Propanol. Olha o O aqui, ó. O com L. Só pelo nome eu já sei que é um álcool, é a função álcool e tem OH. Tá bem? Não vou nem falar de fenol. Aldeído. O aldeído, ele tem dupla O na extremidade da cadeia. Vou colocar pro lado de cá agora, ó. Dupla O, H. 2, 3.
3 de novo, prop. Ele não precisa escrever o número, que ele tem que ser no carbono 1, certo? Então, ele é o propanal, ó, ao final, terminação, bem? E a cetona tem a mesma carboxila, só que no meio da cadeia. 2, 3, 4, vou colocar 5. Aqui, H3, aqui já 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, 1, 2, 3, 4, 5. Met, et, prop, but, pent. Pentanona. Terminação ona. E hoje vocês vão conhecer, tá bem explicadinho ali no texto, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele tem uma junção da hidroxila e da carbonila. Ele é assim, ó, C, na extremidade da cadeia, dupla O, OH. Certo? Aparece assim ou assim, ó. Esse aqui é o resuminho do COOH, tudo bem? Esse daqui chama carboxila, carboxila. Aqui é o OH. O OH é hidroxila, aqui é a carbonila e aqui é a carboxila, a mistura dos dois. Então, como que ele vai aparecer? 1, 2, 3, na extremidade, OOH. Aparece esses dois, ó, OH e dupla O, certo? 2. Vamos ver o nome disso daqui. O nomenclatura do ácido sempre tem que aparecer a palavra ácido primeiro, obrigatório. Ácido, 1, 2, 3, prop, né? Propanoico. Então, a finalização, então, é ácido mais final oico. Ácido propanoico. Vamos fazer um aqui com 4, dupla OH e um radical metil aqui, ó. Tá? Esse sempre vai ser o carbono 1, 2, 3, 4. H3, H2, então, vamos lá, ó. O nome desse daqui, ácido, opa, fica certa a folha. Ácido, 1, 2, 3, aqui é sempre o carbono 1, né? Ácido, 3-metil, 1, 2, 3, 4, butanoico, certo? Final A, sempre antes da palavra, antes do nome do composto, tem que ter a palavra ácido e termina com oico. Espero ter ajudado. Vamos fazer os exercícios em tempo, que o mês de junho passa rapidinho, já estamos quase na metade e entramos em férias dia 2 de julho, tá? Vamos prestar atenção para fechar as notas aí com 10. Um abraço.